Olá pessoal, tudo bem? E aí, todos em casa, de quarentena? Então, para o nosso bem temos que ficar, né? Pessoal, então na disciplina de genética e melhoramento de plantas, eu abordei dois assuntos, né, interessantes que seriam tranquilos para a gente trabalhar aqui na situação que a gente se encontra hoje, né? Que é a parte aí de quarentena, né? Ou então de distanciamento social que a gente está passando por agora. Pessoal, então vamos lá. O que a gente vai abordar nessas duas aulas? Então, vocês vão ver aí no portal que tem a aula 1 e a aula 2. Vai ter um estudo dirigido para cada uma das aulas e uns textos de apoio, né, os livros que vocês podem utilizar aí para as leituras. Na primeira aula, a gente vai trabalhar as bases genéticas do melhoramento, principalmente relacionadas às plantas autógamas, né? Que teoricamente é mais difícil o melhoramento genético, porque é difícil a gente controlar, né, a, a sua reprodução. Então, essas bases do melhoramento genético, ou as bases da genética, elas são importantes no sentido da gente identificar quais características, né, de uma planta que nós podemos utilizar no melhoramento. Um exemplo claro aí de bases de melhoramento que a gente pode usar, que a gente já teve uma aula, que é de mutação, né, que é a duplicação, perda, translocação ou inversão aí de um cromossomo na fita genética, né, vamos dizer assim, da planta. Outra característica que a gente pode utilizar como base é a seleção. A gente vai trabalhar muito a fundo o que é selecionar, né? Então a gente vê qual que é aquela planta que tem capacidade de nos gerar variabilidade genética, que é o nosso ponto principal. E a outra que a gente vai trabalhar também bastante é a hibridação. Então a hibridação, ela tem a função de aumentar a variabilidade genética, seja ela natural ou artificial. Vocês vão ver aí durante a aula o quanto é interessante, principalmente relacionados a plantas autóctones, certo? E a aula 2, a gente vai trabalhar sobre os bancos de germoplasma. O que são esses bancos de germoplasma? Esses bancos de germoplasma, eles estão relacionados principalmente quando a gente fala de centros de origem, né? Da domesticação da planta. Por que eu tenho que saber isso no melhoramento, né? Para a gente conhecer a planta que está sendo melhorada. Então, manter a conservação desse germoplasma é a garantia da variabilidade genética. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. Então, o germoplasma nada mais é do que um conjunto, né, de genótipos aí que podem ser utilizados posteriormente. Quais são as fontes aí de germoplasma, né, que a gente tem? Então, a gente tem os centros de diversidade, ou seja, que são lá das culturas primitivas. A gente tem os centros de cultivo, que são as cultivares comerciais, e os programas de melhoramento, né, que é onde a gente tem os híbridos, as linhagens e assim por diante. Quando a gente fala de banco de germoplasma, o que nos remete são os centros de origem. E vocês vão ver que bacana, porque agora a gente precisa entender, por exemplo, de onde que o milho veio, de onde que a soja veio. Por quê? Tem uma característica de altitude, de solo, né, de como ela foi domesticada naquela região. Um dos grandes geneticistas que a gente tem, que é o Vavilov, ele identificou os diferentes centros de origem que a gente tem das plantas cultivadas, que a gente tem 8, né? Então, que são a China, a Índia, a Indo-Himalaia, a Ásia Central, o Oriente Próximo, o Mediterrâneo, a África Central, a Mesoamérica, a América do Sul, Chile e o brasileiro Paraguai. Então vocês vão ver super interessante, né, que é essa aula de banco de germoplasma, tá bom? Pessoal, então isso vai ser os conteúdos abordados. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Eu vou estar aqui no AVO, no horário da nossa aula, normal, aguardando vocês. Abraço, fiquem com Deus.